Vamos nos localizar aqui na disciplina para deixar todo mundo bem calmo. Vocês fizeram uma prova ontem, hoje, não sei quando é que cada um fez. Tem gente que está entregando agora. Sobre condutos forçados e bombas. Por que condutos forçados e bombas? Porque são assuntos interligados. Lembrando, o conduto forçado é o tubo cheio d'água, não a pressão, a força, a carga hidráulica que está movimentando o líquido é maior que a força da gravidade, que está fora do tubo. Então, um conduto forçado, vamos para a parte técnica literal. Conduto forçado é quando há tubo em todo, há líquido em todo o perímetro interno do tubo, ou seja, toda a parede tem líquido encostando, ou seja, o tubo está limitando para onde o líquido vai e ele vai ir de uma extremidade à outra. Isso é um conduto forçado. Na prática, um conduto forçado é tubulação de água, gases, tudo que está sob pressão, hidrantes, linhas de recalque, irrigações. Isso são condutos forçados. Como eu falei para vocês, o que eu preciso que vocês consigam identificar. Vencido o assunto, mesmo que muito rapidamente, conduto forçado, vamos para o assunto 2, que é o oposto, são condutos livres. Condutos livres, ele só ocorre o, o deslocamento do fluido do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Por que que ele fisicamente ele flui do mais alto ao mais baixo? Porque há algo no planeta que chamamos de força da gravidade que nos faz ficarmos sobre o solo. Se não houvesse gravidade, nós íamos flutuar, certo? Então, a força da gravidade faz uma força que as coisas vão para o ponto mais baixo. Se o fluido há um ponto mais alto e um ponto mais baixo, vai fluir nesse sentido. Ok? Isso é um conduto livre. Um conduto livre pode ser um canal, pode ser um tubo que não esteja cheio, um rio. Isso são condutos livres. Eu preciso que vocês consigam diferenciar bem o que é uma coisa da outra. Um conduto forçado de um conduto livre. Certo? Mesmo sendo coisas hoje, vocês podem entender que seja muito algo não tão prático. Com esse conhecimento básico, vocês conseguem resolver as coisas lá na frente muito mais fácil. Então, vencemos os condutos forçados, fizemos uma avaliação que é necessária sobre isso. Após a aula, vou postar notas, que é algo que precisa, não seria. Digo para vocês que não é algo que eu considere perfeito, mas é o que temos que avaliar. E a partir de hoje iniciamos conduto livre. E logo, semana que vem, na terça-feira, fizemos a avaliação. O semestre ficou bem corrido no final. Temos uma aula segunda e a avaliação na terça. Vocês podem me questionar: poxa, 80% do semestre é conduto forçado e um pouquinho conduto livre? Sim. O conduto forçado ele é muito mais
complexo, cálculos, etc, etc, esse tipo de coisas. E o conduto livre vocês vão ver que é muito simples. Não há muito para onde fugir, certo? Então, é até uma forma que uma- algo que eu optei por fazer assim, que o conduto livre eu faço como se fosse um intensivo. Eu sempre ministrei as aulas dessa forma. Então, iniciando o conduto livre, onde vocês vão usar conduto livre? Esgoto, pluvial, já separando para vocês saberem, jamais a água da chuva e o esgoto se misturam, são tubulações em separado, apesar da prática e muitos acreditarem que seja uma, uma água só, não é. São coisas separadas. Então, a água da chuva vai por um lado, que chamamos tecnicamente de pluvial com P. É com P, gente. De plúvio, de chuva. Então, pluviais. Fluvial, como tem gente que fala, às vezes por desconhecimento, fluvial é de rio. Flúvio. Então, pluviais, esgotos cloacais, que o esgoto cloacal é o esgoto do banheiro, da cozinha, o esgoto cloacal é o esgoto da casa. Tem gente, tipo assim, o conhecimento popular diz que separa-se os esgotos de banheiro dos esgotos de cozinha. E o de cozinha tu jogaria junto com o pluvial. Nada a ver. O esgoto é uma coisa, pluvial é outra. Ok? Essa é a regra, essa é a norma. Isso são condutos livres. Uh, rios, canais, córregos, a sarjeta. O pessoal da arquitetura não vai dimensionar isso, os engenheiros vão. A sarjeta, o meio-fio na rua, aquilo ali é um dispositivo de drenagem urbana. A água tem que passar por ali. Aquilo não é feito, por exemplo, numa chuva muito forte, fica 1 metro de água, tu tem que pular da calçada para a rua. Isso foi mal dimensionado, mas aquilo ali passa a água até a boca de lobo, então temos que dimensionar por um tamanho menor. Mas é um dispositivo de drenagem funcionando como conduto livre, ok? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com conduto livre. Nós temos 2 turmas, 2 cursos aqui. Então, o pessoal da engenharia vai ver isso em saneamento básico, quando dimensionarmos esgoto, vai ver isso em projeto hidrossanitário, esgoto e pluviais residenciais, vai ver isso em drenagem urbana e muito em hidrologia. O pessoal da arquitetura, que pega uma parte mais urbana, vai ver isso em projeto hidrossanitário, esgoto e pluvial. Tá bem? Eu tô mutando o pessoal aqui porque fica fazendo barulho. Tentem localizar isso. Como vai ser a aula? Conceito de conduto livre, uma surra de conceito, que é um conceito simples, é um conceito que está na cabeça de todos vocês, só não está de forma mais técnica, e exercícios. Eu não tenho, como é que eu vou dizer assim, eu não tenho medo nenhum de dizer que os exercícios de conduto livre fazem, cobrem tudo possível de conduto livre. Não vai ter como vocês fazer algo diferente dali. Vocês vão ver que é muito simples. E meu objetivo aqui é deixar isso simples. Certo? Vamos começar a dita aula. Ah, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Espera aí. Primeiro eu começo a apresentação. Daí eu vou no Zoom. Ok.
Vamos lá então, pessoal. Bom, estudo o movimento da água nos canais é mais complexo que nos encanamentos. Isso vocês vão ver por que depois. Na verdade é mais simples. Ele se torna complexo devido a atritos, etc, etc, mas é mais simples. Enquanto nos canais a forma de seção é praticamente uma só, nos, nos encanamentos é uma só, nos canais vão ser inúmeras formas. Quando a gente trabalha com conduto forçado, na grande maioria das vezes é um tubo circular. E a grande diferença para o conduto livre é que existem inúmeras geometrias para esses tubos, para esses canais, para essas valas. E isso vai entrar no nosso cálculo. E vai ter o circular também. Aqui, ó. O pessoal da arquitetura deve estudar isso. Aquedutos romanos são fantásticos. Vocês devem ver muito sobre a arquitetura dos aquedutos, mas os aquedutos eram estruturas para transportar água, não existia o sistema de bombeamento, então na antiguidade a água sempre se transportou por gravidade, do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Então isso ainda é difícil entender, mas como tanto tempo atrás conseguia-se fazer estruturas tão longas com uma topografia tão bem feita que ela conseguisse fluir. Eu estudei muito isso, gente. É um tema sensacional. Tu vai descobrindo coisas. Os primeiros aquedutos eram abertos. Por quê? O interesse era volume, transportar água. Com o tempo se começou a entender que a água acabava sujando, porque eram quilômetros e quilômetros. Cada imperador romano construía tantos aquedutos e botava seu nome. Aqua isso, Aqua aquilo, Aqua Cláudia. Uh, eram quase estruturas, como vou dizer, quase estruturas abençoadas. E com o início da preocupação com a qualidade, começaram a cobrir os aquedutos. Daí foi o primeiro que a gente tem registro, o primeiro cuidado com qualidade de água no transporte. E também nos aquedutos houve o primeiro roubo de água, porque o aqueduto passava na terra do Guilherme ali, e o Guilherme não tinha água. Poxa, mas o imperador passou isso aqui e aquele, ali quebravam a pedrinha e puxavam um pouco de água. Foi o primeiro roubo de água na história. Eu adoro esse tipo de história. Eu fui conhecer aquedutos, os poucos que estão em pé, como estrutura, sei lá, é muito mais legal a história deles. Dois ainda abastecem Roma. Dois aquedutos ainda abastecem Roma. Peço desculpa, agora eu vou fazer um parênteses para o pessoal da arquitetura, o pessoal da engenharia. Na primeira aula de saneamento, a gente faz um apanhado grande sobre aquedutos, tem uma aula sobre isso. O pessoal da arquitetura não vai passar por isso, mas eles vão ver a parte arquitetônica disso, talvez com outro professor. Alguém que goste dessa parte da história da arquitetura. Bom, quais são os parâmetros de um conduto? Área molhada. Se eu tenho um conduto retangular, área molhada é a área que tem água. Eu cortei o conduto. Esse aqui é circular. Eu cortei ele. A área molhada é essa parte aqui. Se ele tiver menos a área molhada, vai ser o quanto tem de água. Então, é a seção cortada, quanto tem de água na seção. Perímetro molhado é o perímetro molhado da seção. Se for retangular, só somar, medir somar. Se for circular, tem que ver quanto por cento tem de água e temos formas de calcular isso. Com calma, chegamos lá. Raio hidráulico. Isso é um termo de conduto livre. Termo novo. Área molhada sobre perímetro molhado. Fisicamente ele não quer dizer nada, mas precisamos dele para o cálculo. Então eu calculo a área molhada
geometricamente, calculo o perímetro molhado, geometricamente divido os dois. Altura de água. Quanto tem de água no canal? Como o conduto livre não está cheio, eu tenho que ver quanto tem de água. Medir. Altura de escoamento, quanto tem de o tamanho desse canal aí. E declividade, como ele vai funcionar por gravidade, qual a inclinação desse cara. Se ele não tiver inclinado, não vai haver escoamento. Bom, quais são os tipos de escoamento livre? Parte teórica, crua. Existe o escoamento permanente, se a velocidade local em um ponto qualquer da corrente permanece invariável no tempo. Então, escoamento permanente seria aquele escoamento contínuo. Não há variação da velocidade. Direto, não há variação da velocidade. Não permanente, muda a velocidade no decorrer do escoamento. Então, o critério para permanente e não permanente é a velocidade. Outra classificação. Uniforme. Os vetores de velocidade estão todos na mesma direção. Vocês podem pensar o escoamento uniforme algo parecido com o escoamento laminar que estudamos em conduto forçado. Seria um escoamento perfeito. E o variado, os vetores da velocidade estão todos em direções diferentes. Então você cruza. Por que vai acontecer isso? Paredes não perfeitas. Vamos lá. O que temos aqui? Isso aqui é o fundo. Vamos pintar. Vamos começar a brincadeira. Em verde é o fundo do canal, eu estou olhando ele de perfil. Em azul, o líquido. Certo? Então aqui temos o escoamento uniforme no início. Porque não há nenhum barramento, nada que interfira. Constrói-se uma barreira aqui. Isso aqui pode ser uma barragem, gente. Uma barragem, pode ser uma barragem. Pode ser uma pedra. Lá no fundo de um rio de 5 metros de profundidade. É um barramento ou escoamento. O que o barramento faz? Ele causa algo que chamamos de remanso. Remanso é o represamento acima. Uma barragem. Eu construí uma barragem e represei acima. Isso, tecnicamente, chama-se remanso. O fluido passa por cima desse barramento e turbilhona, que o nome vai ser ressalto hídrico. Para o pessoal da arquitetura terminou aqui isso. O pessoal da engenharia, vocês vão ver que nós vamos usar isso muito em saneamento. Vamos usar do ressalto hídrico para misturar água. Mas o ressalto hídrico nada mais é que uma alteração brusca no regime de escoamento que faz haver um turbilhonamento. Bolhas. Ok? O que acontece com o regime? O remanso é um regime gradualmente variado, porque ele é lento. O represamento ele é lento, ele vai devagar a montante, para cima é montante. Bruscamente variado é uma queda. Passou do barramento, caiu. Vai um gradualmente variado de novo até ocorrer o ressalto e volta a ser uniforme. Tudo isso que acontece aqui é por causa de um barramento, qualquer que seja ele. Falei de uma barragem porque é uma coisa grande. Uma pedra faz um barramento e acontece isso em condições mínimas, mas acontece. Para fins de número, algo de pouca importância, mas
Temos o número de Reynolds, o mesmo de conduto forçado, e como funciona a classificação, certo? Entre laminar, turbulento e transição. São valores diferentes do escoamento forçado. Bom, número de Froude, isso aqui é uma unidade nova, vocês nunca ouviram falar nisso. Velocidade, gravidade, altura manométrica. Aqui não é altura manométrica, é desnível. Não deixa de ser altura manométrica porque não vai ter pressão. Eu vou dividir o escoamento em três: fluvial ou subcrítico, supercrítico ou torrencial e escoamento crítico, que o Froude é um. Gente, isso não tem significado físico nenhum. Isso são classificações do escoamento, como aquela água está fluindo, certo? Calculamos o Froude e conforme o número calculado, temos um nível de escoamento. Eu digo assim, ó, não tem significado físico em algo mais simples. Claro que tem no físico real, assim, vamos ao laboratório, é muito diferente, mas na nossa prática, na praxe usual, não temos isso. E esse resumo aqui é como são os escoamentos, tá? Permanente, uniforme, permanente variado, gradualmente ou bruscamente, e o não permanente. Tá? Como vocês vão classificar isso, gente? Pensem numa caixinha, tá? Uma caixinha hermeticamente fechada na cabeça de vocês. Coloquem todas as divisões do escoamento livre, fecha ela e deixa lá. Tu ouviu, tu aprendeu, terminou. Eu quero que vocês entendam como funciona, como flui essa água, esse líquido, seja ele qual for. Turbulento, subcrítico. Tenham essas duas tabelas aqui que está de bom tamanho, ok? Aqui começa a ter algo mais interessante, pelo menos na minha concepção. Isso aqui é um canal. Sempre vamos trabalhar com seção de canais. Como funciona a velocidade do canal, gente? Nas bordas é a mínima velocidade, porque há o atrito interrompendo esse fluxo, o atrito segurando o fluxo. A maior velocidade está aqui, a 1/3 no meio, a 1/3 da altura total. A maior. A média está a 3/5. A máxima velocidade num canal é o meio do canal a 1/3 da profundidade, o terço superior. E a velocidade média a 3/5. Isso é interessante. É interessante saber. Não é uma informação inútil. Velocidade média é aquela do 3/5, mas é a velocidade que vamos considerar para cálculo, tá, gente? Isso aqui é só uma classificação boba, tá? Mas conforme o tipo de paredes nos canais, eu teria um range, uma faixa da velocidade média. A velocidade média é U e a máxima é V. Então, paredes lisas, a média seria de 85 a 95% da máxima. Numa parede bem complicada, de 60 a 70. Então, a média não é a máxima por 2. Entenderam? A velocidade média não é a máxima por 2. O entendimento do fluxo, às vezes, não é muito como a gente pensa no conhecimento popular, né? Vou pegar o máximo, divido por 2 e a velocidade média. Não é. Limites de velocidade média crítica. Essa aqui é a equação que a gente usa. Por que velocidade média crítica? Quando eu estou trabalhando com canais,
eu tenho dois problemas graves de velocidade. Se a velocidade for muito alta, eu vou corroer o canal. Se a velocidade for muito baixa, eu vou depositar sólidos que estão nesse líquido no fundo e esse canal vai perdendo dimensão, a depósito, sedimentação. Então eu tenho um limite para a velocidade trabalhar. Prática. Tubos pluviais, esses tubos da rua, esses tubos que transportam a água da chuva. Se esses tubos não estão dimensionados com inclinações corretas, a inclinação dele pode ser a da rua. Se o cálculo denotar que a inclinação da rua responde a uma velocidade de escoamento legal. Porém, a prática é construir isso no desnível da rua. Vivemos numa região extremamente argilosa. A nossa água, a água, gente, da chuva é uma água transparente. Qualquer coisa que não seja transparente são sólidos que estão dissolvidos nela. Esses sólidos vão se depositar no fundo alguma hora. Então, essa tubulação não sendo construída corretamente no que tange a velocidade, pode por muitas vezes ocasionar sedimentação no fundo. Nós estamos vivendo na argila, trabalhando com argila, vai virar uma pedra quando secar. E os tubos vão perdendo área molhada, vão diminuindo de tamanho. Isso acontece muito, muito mesmo. Declividade. Qual é a importância da declividade? Quanto maior a declividade, maior a velocidade. Então eu tenho declividade a ser calculada, não é o máximo. Eu tenho que dimensionar isso, certo? Isso vale para esgoto. Eu estou indo, percebam, gente, eu estou explicando hidráulica, mas estou indo lá na frente. Não estou explicando uma hidráulica crua aqui. Eu quero que vocês tenham um contato com isso trabalhando. Declividade de custo mínimo. Isso aqui serve mais para irrigação. Eu tenho um curso d'água e eu vou fazer um braço. Vou puxar água por um canal. Vou fazer uma valeta. Canal, valeta. A declividade seria 30% da declividade do curso hídrico. A de menor custo, a que vai representar menor custo. Percebam, vão chegando informações de tudo que é lado aqui para a gente tatear isso. E eu tenho que meio costurar. Talude. A geometria dos canais é livre. Façam do jeito que vocês quiserem. Com certeza há geometrias melhores de trabalhar e geometrias piores. A geometria mais fácil, retangular. Problema dela, a parede 90 graus, ela é muito fácil de cair. Então sempre canais, sempre não, sempre que possível, tentamos produzir canais com taludes. E a inclinação desses taludes tem muito a ver com o material que ele está sendo feito, revestido, etc. Me cobrem, por favor, eu vou esquecer, minha memória é terrível. Me cobrem um vídeo sobre os rios de São Paulo. Pessoal da arquitetura mais. Que é um vídeo da FAUSP, da Faculdade de Arquitetura da USP, explicando o urbanismo de São Paulo, como gerou o que a cidade é hoje, os problemas de drenagem que tem. É bem interessante na parte de construção da cidade. É muito interessante. Me cobrem. Lá no grupo, bota lá aí o vídeo. Eu vou achar. Aqui, Talu, expliquei o que é. Não vamos para número. Isso aqui, arquitetura, arquitetos, vocês não vão ter hidrologia.
Hidrologia é uma cadeira estritamente da engenharia. Engenheiros, isso aqui vocês vão ver extenuantemente em hidrologia. São duas coisas que acontecem com os fluidos, com a água principalmente: evaporação e infiltração. São perdas d'água. A incidência de radiação, o Sol emite radiação, aumenta a temperatura. Com o aumento da temperatura, a força molecular que encosta, que une as partículas de H2O, diminui essa força, essas partículas vão se desprendendo, tornam-se vapor e evaporam. Infiltração, vazios no solo, vazios entre os grãos de solo, dão espaço para o líquido infiltrar. Essas duas, em hidrologia isso chama-se fases do ciclo hidrológico, para canais, condutos livres, são preocupantes, porque há canais que, por causa da evaporação, acabam não funcionando. Regiões extremamente quentes e secas, conforme o tipo de canal que eu fizer, eu vou aumentar muito a evaporação. Então, para fins de hidráulica, a gente tem que saber sim, existe. A evaporação age num canal aberto e a infiltração também. Professor, mas infiltração é muito mais que evaporação. Não, não. A evaporação a gente não tem noção, mas ela é muito grande. Ressalto hidráulico. Naquele desenhinho eu mostrei para vocês, né, gente? É isso aqui. É um turbilhonamento. Então, há uma brusca mudança de regime que causa um turbilhonamento. Isso chama-se ressalto hidráulico ou ressalto hídrico. Está aqui como calcula ele. Gente, só uma coisa. Ó. Cálculo do ressalto hidráulico e tem um problema resolvido de ressalto hidráulico. Eu não vou resolver ele, tá? Morreu, não cai em prova. Isso aqui não é prático. É para calcular a altura para haver ressalto hidráulico. Tá? Eu quero que vocês calculem canais, vazão. Não vou me deter nisso aqui. Está resolvido, vocês têm os slides. Tem a aula gravada. Então, na mudança de regime do escoamento, eu posso ter o ressalto ou o remanso. O ressalto é algo rápido, brusco. Então, ao escoamento, eu barrei e ele turbilhonou. O remanso é o empossamento a montante para cima. Quando eu faço uma barragem, a água sobe de nível e vai subindo quilômetros para cima, a montante. O escoamento natural e não natural, o escoamento sempre vai de montante a jusante. Esse é o termo técnico. Montante a jusante. Montante cima, jusante baixo. Então o remanso é aquele aumento do nível. É uma coisa natural, gente. Vocês têm um canalzinho ali no pátio de centímetros, a água está escoando, bota a mão, vai encher, encher, encher e formar uma piscina. Isso é remanso. Todo lago de uma barragem, todo lago por causa de uma taipa lá na fazenda, é um remanso. É o nome técnico disso. Então, o conduto livre, a mudança de regime, gera um remanso ou um ressalto. Existem duas formas de calcular conduto livre: Basing e Manning, ok? Manning é o pai de todos. Essa é a fórmula que a gente vai usar. Mas tem uma segunda que é Basing. Nós vamos usar uma que outra só para termos calculado por Basing. Mas Manning é a equação que vocês vão usar. É a equação que você usa lá na engenharia para calcular tubulação pluvial na rua,
sarjeta, na arquitetura, calcular a calha de um telhado, calcular o conduto vertical do telhado, calcular a grelha no pátio, calcular. Claro, o esgoto a gente não vai ir tão, tão longe o cálculo, porque as vazões são menores que da chuva. Mas também é Manning que você usa. Então essa é a equação universal para conduto livre. Todo cálculo que não seja de distribuição de água, claro, vão ter vários outros, mas eu estou indo para a nossa praxe. Uh, todo cálculo vai usar Manning. Então, essa equação de Bayesian, ó, e o C é calculado assim, tá? Aqui tem os valores de y conforme esse y aqui, ó, conforme o tipo das paredes. Mas o que eu quero chegar é aqui. Essa equação vocês vão precisar para o resto da vida, ok? É a mesma equação. A diferença, aqui estamos calculando vazão e aqui velocidade. Por estar se calculando vazão e velocidade, a diferença é essa área. Mas é a mesma equação, ok? A diferença é que eu divido, eu tiro esse A, não, errei aqui. Eu tiro esse A daqui, divido, vira velocidade, tá? O que eu tenho nessa equação, gente? Uma unidade nova, chamada N de Manning, ok? O N de Manning é uma tabela conforme o material, é um valor. Área molhada, seção molhada, calcula a área, geometricamente. Raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado. Declividade. É isso. Assim se calcula calha, conduto vertical, que é o tubo que sai da calha e vai até o chão, a grelhazinha para não alagar o pátio, o tubo que tira a água da piscina. É assim. É assim que se calcula. É simples. Qual é o grande problema do urbano, do calcular o pluvial urbano? É termos esse aqui. Porque eu tenho que ter uma vazão, e daí eu tenho que saber da hidrologia, engenharia, quanto que é a chuva naquele local e quanto essa chuva gera de água. Que daí é um cálculo estatístico bem sofisticado, digamos assim. Para telhado, nós também precisamos saber quanto chove, mas daí já usamos N simplificações e fica mais simples. Todos vocês vão calcular isso de forma bem tranquila. Aqui então hoje, dia 7 de... Não, hoje é 8. Dia 8 de dezembro de 2021, vocês aprenderam como se calcula conduto livre, chamada equação de Manning. Aqui está o N de Manning, conforme o material das paredes, do canal, do tubo, seja ele o que for, eu tenho um mínimo e um máximo. Cabe ao engenheiro, o arquiteto, escolher entre eles. Aqui é para tubos com mais de uma rugosidade, a gente faz uma média ponderada, não tem nada de diferente. E alguma parte, antes de nós chegarmos propriamente no cálculo, eu estou ansioso para chegar no cálculo, uma parte sobre geometria, certo? Então temos aqui um canal trapezoidal de terra, aqui com revestimento de pedra, enrocamento. Gabiões, que são pedras revestidas com tela. Pedra argamassada, é uma alvenaria de pedra. Concreto, concreto com fundo de concreto. O que muda? Muda a proteção, gente. Muda o custo, muda o tipo de licença ambiental. Canais retangulares, ó, com gabiões.
pedra argamassada, alvenaria de pedra, concreto. Concreto, terra armada. São formas construtivas. Terra armada, eu vou ter que botar tirantes para dentro para segurar isso. Nós não estamos entrando no mérito da segurança. A gente está vendo o que é possível. Aqui em hidráulica, a gente escolhe a geometria e passa para alguém calcular. Claro, pode ser a gente, mas vamos separar as ciências, ok? Até aqui, esse conhecimento é para escolher a geometria. Seção máxima, vejam que interessante. E isso aqui é muito interessante. Aqui fala a máxima vazão de Basing, não vem muito ao caso, mas essa aqui. A área molhada desses dois canais, o A e o B, essa área aqui, ó, é igual a essa. Área, tá, gente? O cálculo dessa área é igual ao cálculo dessa. Mas o fluxo não é igual. O fluxo não funciona igual. Porque eu tenho uma seção de máxima vazão. Eu tenho um cálculo para ser a melhor seção possível. Que num canal retangular é isso aqui. A base é 2 vezes a altura. No canal trapezoidal, não se assustem, tá? Base sobre a altura é 2 tangente do ângulo sobre 2. No circular não temos isso. Tradução. Seção de máxima vazão é a melhor seção para o fluxo. É a melhor geometria para o fluxo. Dentre as retangulares, dentre as trapezoidais, circulares. Então, isso aqui, gente, vocês vão ver que o cálculo é muita geometria. Temos nessa turma arquitetos e engenheiros, pessoas que gostam de geometria. Então, a área base vezes altura, perímetro, essa altura, mais uma base, mais uma altura. Raio hidráulico, área sobre perímetro. Matou. Legal. Qual é a área desse trapezoidal? Base mais o Z. O que é o Z? Muito cuidado aqui, prestem muita atenção. O Z é o valor de x do talude quando y é 1. O valor de x quando y é 1. É uma razão em relação à declividade do talude. Então, z, y, y. Perímetro. Base, 2y, 1 mais e ao quadrado. Raio hidráulico, área sobre perímetro. Nós vamos fazer vários exercícios. Não se assustem. Vocês vão ter eles prontos de N formas. Nós vamos fazer hoje, sei lá, 15 exercícios, 10, não sei, que vai pegar tudo isso. Então, assim, ó, esse tipo de exercício, esse tipo de coisa que é geometria, gente. O problema é muito mais geometria que hidráulica. Isso aqui não é hidráulica, isso aqui é geometria, isso aqui é cálculo, é lá do início. Então, eu vou passar vários exercícios, várias formas de resolver. É uma receita, não tem mágica ali, mas o que eu quero, onde eu quero chegar? Eu não quero que vocês não aprendam hidráulica por ter dificuldade no cálculo que já passou. Então eu vou ficar batendo nisso aqui bastante. No circular, a área 1/8 do... O que é o ângulo aqui, gente? Percebam, eu tenho tanto de água, essa altura aqui de água no canal, no tubo. Esse tubo aqui, esse D é o diâmetro. O ângulo é esse ângulo aqui, formado por essas arestas com relação à altura da água. É difícil de ver? É.
mas nós vamos ter formas de achar. Então, o ângulo em radianos, sem assustamento. O mesmo ângulo em graus vezes diâmetro ao quadrado. Perímetro. O ângulo em radianos, mesmo o diâmetro, sobre 2. Raio hidráulico, aqui não é só dividir. Aqui tem que calcular. Então, 1/4, 1 menos grau, ângulo em graus, ângulo em radianos, vezes diâmetro. Tenham as fórmulas, tenham paciência e vamos resolver com calma, tá? Isso aqui é a mesma coisa, só está separado de outra forma. E vamos aos exercícios, ok? Eu tenho aqui 30 slides de exercícios, acho que são uns 12, 13. Nós vamos resolver todos, tá? Vamos combinar uma coisa. Nós temos a aula de hoje, eu vou passar tudo isso hoje. Segunda, nós temos uma aula chamada revisão, que é a aula anterior à avaliação de terça. O que eu preciso de vocês? Eu sei que é um saco, mas vamos lá, está terminando o semestre. Refaçam esses exercícios. Vejam aonde estão os problemas de vocês e venham para a aula de segunda com dúvidas. Certo? No dia da prova não existe dúvida. Eu não posso ajudar. Então, como tá tão rápido isso aqui, ó, é quarta, segunda e terça, é um intensivão, dá para resolver. Dá para fazer assim e vai ficar legal. Ninguém vai esquecer de uma semana para outra. Professor, Hum, segunda nós temos aula de paisagismo, acho que a maior parte de quem faz arquitetura. mas E nós temos apresentação de trabalho. mas mudou a aula de segunda. Ah, não, era sexta. Era sexta. Eu troquei. Tá certo. Sexta teria aula, eu troquei para segunda. Vocês têm aula de quê? Pessoal da arquitetura de paisagismo. Tá, vamos achar outra Engenharia aula. tem mecânica do solo, os dois também. Ah, isso aí não precisa ir. Isso não precisa ir. Não, tô brincando. Vamos Dá pra achar. chorar. Hã? Oi? Já dá pra sair chorando. Não, tem que fazer uma brincadeira. Vamos achar um momento que fique bom para vocês. Eu só quero que seja terça de dia, não tem problema para mim. Eu só queria que vocês tentassem mexer nisso aí da forma mais simples que seja, para não surgir as dúvidas que surgiram nessa prova. Porque, gente, isso é prática. Tu faz uma, tu faz duas. Na terceira não tem como errar. Não tem como errar. Na sexta, então, não vai ter aula. Não, sexta não. Sexta não. Eu não vou estar aí. Eu vou estar viajando na hora da aula. Não tem como. Eu não tinha avisado isso. Eu avisei. Não ouvi. Eu botei um troço, mas deve estar muito atrás lá no WhatsApp. Eu pintei as aulas lá. Mas eu vou catar isso. Vamos lá. Uma coisa de cada vez, tá? Então, vamos acertar, vamos ver como é que vamos fazer. Vamos combinar quando fique bom para todos. Pode ser segunda de dia. Eu só não posso de manhã, que eu tenho TCC segunda, manhã inteira. Pode ser de tarde. Vamos combinar se vocês querem em horários diferentes. Não tem problema. Vamos dar um jeito. Só gostaria que vocês, antes da prova, refizessem. Pelo menos uns 2, 3 retangulares, uns 2, 3 trapezoidais e 2, 3 circulares. Só. Só. Porque tu não fazer nenhum, chegar na prova com aquele exercício resolvido, mesmo que tu tenha resolvido, tu vai ter que entender ele. E talvez tu perca muito tempo com isso. E daí começa a se assustar. É simples, tá, gente? É muito simples. Vamos lá. Um laboratório hidráulico mediu a vazão de 400 litros por segundo num canal retangular. Já disse que é retangular. 1,20 de largura, 60 de profundidade. O canal tem 1,20 por 60. Se a declividade do canal é 0,04%, qual o coeficiente de rugosidade? É assim que são os problemas. Assim. Vamos lá.
Então, vamos deixar amarelinho. Vazão em metro cúbico por segundo. Base. Lâmina de água. 0,04%. Eu vou ter que dividir por 100 para a declividade eu trabalho em metro por metro. Quanto for porcentagem, divide por 100. Então, área, base vezes altura, perímetro, porque é retangular. Base mais 2 vezes altura. Tá? É isso que eu quero que vocês peguem prática, consiga fazer. Raio hidráulico, área sobre perímetro. Vou para a equação de Manning. Gente, todos os exercícios, absolutamente todos são assim. Todos. Tá? Área, perímetro, raio hidráulico, equação de Manning. Todos são assim. Tem um que o outro que usa Basing. Tem que resolver assim. Entendeu? Não tem outra forma. Por isso que eu digo, a parte de conduto livre vocês vão ter tudo. Não tem como fazer outra coisa. Então, essa é a equação de Manning. Vazão. O N é o que nós estamos perguntando. Coeficiente de rugosidade de Manning. Área está aqui. Raio hidráulico está aqui. E raiz da declividade. Resposta 0016. Podia dar o N aqui e perguntar vazão. Era igual. Entenderam? É simples. Vamos lá. Com que declividade, então quer saber a declividade, se traçado um aqueduto com a rugosidade 0013, 60 centímetros de diâmetro, circular, escoa 540 metros cúbicos por hora e a lâmina líquida é 50%. Esse é o mais complicado. O mais complicado de conduto livre é o circular. Tá? Então, tenham calma, esse exercício tem 2 perguntas. Aqui. Vamos lá. Tinha chat aqui, eu não li. Tá. Vamos lá. Bom, o que temos aqui, gente? Lâmina líquida. Y sobre D, 50%. Foi dado no problema. Todos exercícios que tiverem conduto circular, vocês têm que fazer isso aqui. Essa sequência, assim. Tá bem? Assim. Vocês só vão trocar valores. Então, o que é isso aqui? É a equação que eu faço para calcular. Eu sei que o pessoal da arquitetura vai me odiar, mas eu tenho que fazer isso. Para calcular o ângulo. Então, Y sobre D é o lâmina líquida, 0,5, 50%. Deixa eu pintar aqui, gente. Esse 2, ele foi para lá, tá? Estou ensinando o cálculo. Então, ele está aqui, ó. Esse 1 aqui foi para cá, negativo. E sobrou menos cosseno de θ sobre 2. Então, 2 vezes 0,5 dá 1. Menos 1 é 0. Então, menos cosseno de θ sobre 2 é 0. Daí vocês vão ter que usar na calculadora lá uma função que se chama arco cosseno, para saber qual o ângulo. Calma, certo? Vocês podem fazer uma tabelinha paralela agora para não usar arco cosseno, que quando a lâmina é 50%, o ângulo é 180 graus e π radianos. Tá? Por enquanto, isso aqui é um π. Por enquanto isso. Nós vamos ter mais, tá? Então, até aqui, ó, eu calculei o ângulo. Agora nós vamos para
o cálculo como sempre se faz. Ah, droga. Área, perímetro, raio hidráulico, equação de Manning. Então a área, 1/8 π, que é o ângulo em radianos, seno do ângulo em graus, seno de 180, diâmetro ao quadrado. Tá aqui. Deu 0,141. Perímetro molhado, ângulo em radianos, π. Π é 3,14 vezes diâmetro sobre 2. Raio hidráulico, divide isso por isso. Vamos para a equação de Manning. Vazão foi dada, rugosidade foi dado, raio hidráulico, área, onde é que eu calculei a área aqui? Raio hidráulico e queria saber a declividade. Faço todas essas contas e a minha declividade deu isso aqui. Fala. Caiu. Eu sei que é chato, não é fácil, mas eu preciso que vocês façam. Segunda pergunta, qual será a declividade se o aqueduto estiver completamente cheio? O que muda? Vai mudar que... Cadê meu coisa que está aqui? Vai mudar que esse y sobre d... Deixa eu apagar tudo aqui. Esse y sobre d é 1, é 100%. Daí vai mudar o ângulo, vai mudar o π, e eu faço a mesma coisa. Não botei lá. Quando o conduto tiver a 100%, ó, já temos dois valores. Π é 360, o ângulo é 2π em radianos, 360 graus. Já temos dois. Então, calculei área, perímetro, raio hidráulico. Como calculou está o valor direto? Assim. Sempre assim. E equação de Manning. O que mudou aqui, gente? Se vocês observarem desse último cálculo, muda isso e muda isso. Por quê? Porque a área e raio hidráulico antes estava em 50% e passou a ser 100%. E a declividade, que era 2,4, passou a ser 6. Tá? Eu odeio dizer tema de casa. Odeio. Mas refaçam isso, gente, por favor. Tentem resolver. E vejam aonde está a dificuldade de vocês. Trapezoidal. Canal trapezoidal, 6 metros de largura no fundo, talude 1 para 1, 1 para 1, ou seja, um horizontal para um vertical. O Z é 1. Escoa água a 1,20 m de profundidade, com uma declividade de 0,009 metro por metro. Para um valor de Manning de rugosidade 0,25, qual é a vazão? Área, perímetro, raio hidráulico, equação de Manning. Bom, isso aqui não precisava, tá? Desconsiderem. Área, base 6 metros. Z é quanto horizontal para um vertical. Ali é 1 para 1. Então, Z é 1, 1,2 é o Y, vezes 1,2. Temos a área. Perímetro, base 6, 2y, y está aqui. 1 mais z ao quadrado, z é 1. Raio hidráulico, 1 dividido pelo outro. A vazão é direta, tá, gente? Vamos aqui, vamos trocar de cor para ficar fácil. 0,25 é o N. Área. Raio hidráulico. Declividade. Resposta, isso aqui. Exercício trapezoidal. Fizemos um retangular, um circular, um trapezoidal. Se vocês não têm como fazer mais de um, façam esses três.
eu já me sinto alegre. Um canal retangular de 6 metros de largura, traçado com declividade. A questão unidade, 10 centímetros por quilômetro. Eu preciso metro por metro. Escoa a vazão de 6 metros cúbicos por segundo. Determinar o Y. Rugosidade 0,015. Bom, base é 6. Declividade 10 centímetros por quilômetro é 1 vezes 10 na menos 4 metro por metro. 10 na menos 4 tem 4 zeros depois da vírgula. 0,00001. Vazão, o Y a gente quer calcular, qual a altura de água. Rugosidade, área, perímetro, raio hidráulico, equação de Manning, retangular. Então, isso aqui eu já calculei direto? Não, tá. Vamos lá. Trocamos a cor. Vazão. Rugosidade. Área, base vezes altura. Base, eu não sei a altura, 6y. Raio hidráulico, base vezes altura. Base mais 2 vezes altura. E declividade. Estamos com uma turma atípica. Ok? Tá me trancando meu vídeo, não sei o que houve aqui. Se tiver um exercício desses, terminem aqui. Se tu me deixar em forma de equação, tá ótimo para mim. Não precisa resolver isso, que eu não estou fazendo... não estou dando aula de cálculo. Acho que melhorou agora. Melhorou. Assim. Vamos lá. Um aqueduto. Rugosidade 0,015. Declividade 0,20 metro por quilômetro. Conduz 2,5 metro cúbico por segundo quando a lâmina líquida está 90%. Então aqui, ó, circular, já fizemos 50, fizemos 100, vamos para o 90. Determinar diâmetro e a velocidade média. Aquele circular chato. Mesma coisa. Até aqui, ó, gente, é para calcular o ângulo. 90% em graus dá 286,26, 5 radianos. Ok? Área, perímetro, raio hidráulico, Manning. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, trocamos a cor. 1/8 grau em radiano, ângulo em radiano, ângulo em graus, diâmetro ao quadrado. Quer saber o diâmetro? Então, ficou em função do diâmetro. Perímetro, grau, ângulo em radiano, ficou em função do diâmetro. Divido esses dois, vai ficar mais ou menos 0,3 dm, diâmetro. dm é diâmetro, pode ser só d, tá? Desculpa. Vamos trocar cor? Não, verde já foi. Ah, que porcaria. Okay. Vazão. Rugosidade. Área. Raio hidráulico. Declividade. Aqui também, tá? Exercícios que pede para calcular diâmetro, vocês param aqui. Aqui, ó. Aqui, só a parte azul, tá? Eu não quero que vocês resolvam essa equação gigante aí. Não precisa. Para ali. Para ali que tá ótimo. Eu corrijo até ali. Esse aqui é a cópia dele, tá, gente? Só tá em maior escala.
Canal de drenagem em terra com vegetação rasteira, talude e fundo, rugosidade 0,025. Talude 2,5H para 1V, então ele é Z igual a 2,5. Isso aqui é o Z. Declividade de fundo 30 cm por quilômetro, foi dimensionado para uma determinada vazão. Tendo chegado a uma seção com largura de fundo 1,75 e altura 1,40. Qual a vazão? Equação. Área, perímetro, hidráulico, Manning. Bom, esse aqui, ó, área. Vamos de novo trocar cor, que está dando certo. Base, 1,75. Z, 2,5. 1,4 é a altura. Então, a área deu 7,35. Perímetro, base, 2 vezes a altura, 1 mais Z ao quadrado. O Z está aqui. Hidráulico divide os dois. Então, a vazão vai ser 1 sobre a rugosidade, área, hidráulico, raiz da declividade. Está aqui a resposta. Façam esse. Façam esse que é legal. Vale a pena. Tem uma segunda parte. Ó. Se o projeto for refeito, daí é uma vazão maior, ó, a vazão inicial era... a vazão inicial era 4,35. Para uma vazão 4,6, a seção passou a ser retangular. Em concreto, mudou o N. Qual será a altura de água para uma largura de fundo igual ao dobro da anterior? A largura de fundo era 1,75, passou a ser o dobro. Largura de fundo passou a ser 13,5. Só que agora ele quer o Y. Então, área retangular, base vezes altura. Eu não sei a altura, 13,5 Y. Perímetro, hidráulico. Trocamos a cor. Vazão. Rugosidade. Área. Hidráulico. Declividade. Declividade está aqui. Mesmo caso, tá, gente? Vermelhão aqui, ó, para ninguém errar. Termina aqui. Porque eu não quero que vocês fiquem resolvendo equação polinomial aí. Com esses troços. Termina aí. Assim se calcula a altura d'água. Aqui só o quanto significa um rad, tá? Lá no circular. Não sei porque eu botei no meio. Determine a mínima declividade necessária para que um canal trapezoidal talude 1V para 4H, Z igual a 4, transporte uma vazão de 6, uma velocidade de 0,6. Rugosidade 0,25. Bom, área é vazão sobre velocidade. Equação física. Então, vazão sobre velocidade. A área deu 10. A área do canal trapezoidal é isso aqui. Certo? Perímetro é isso aqui. Ele quer calcular a declividade mínima. Eu só vou voltar para mostrar onde está isso aqui. Aqui. Tá? Máxima eficiência do canal retangular. Trapezoidal.
Então, o M é H sobre V, que é igual a cotangente de um ângulo. Cotangente. Tu faz esse arco cotangente, vai dar um ângulo de 14,3. Bota o ângulo aqui. Base sobre altura é 0,25. E vamos para o cálculo normal para chegar na declividade. Vamos lá. Cores. Base. Eu não sei quanto é a altura, então a base é 0,25y. Calculei aqui. 4 é o z. Y eu não sei. Então, 4,25y ao quadrado é 10. De onde saiu esse 10? Daqui. Vazão sobre velocidade. Então, a altura deu 1,53. A partir daqui eu consigo calcular a base, daí eu calculo perímetro e raio hidráulico. Daí vamos, vazão. Tá ruim aqui, não estou conseguindo pintar. Rugosidade, área, raio hidráulico e o que eu estou calculando. Exemplo número 8. Daqui em diante é o que vocês podem precisar. Isso aqui eu prometo que eu não boto em prova. É muito avançado. O projeto de um coletor de esgotos verificou-se que para atender a condição de esgotamento dos lotes adjacentes, ele deveria ter uma declividade de 0,015 metro por metro. Sendo 20 litros a vazão, determinar o diâmetro, a velocidade de escoamento. Então, tem uma rugosidade 0,013 e ele trabalha a 50%. 50% nós já fizemos. O ângulo é 180 e o ângulo em radianos é π, 3,14. Esse vai ser para calcular diâmetro. Então, como eu falei para vocês, vocês vão até uma parte e trava, porque fica muito ruim o cálculo. Mas vamos montar ele, então. Lembram? 180 e π. Isso aqui é para calcular o ângulo. Então, área. Coloca 180 aqui, π, 180, e eu preciso calcular o diâmetro. Ficou isso aqui. Perímetro. π, preciso calcular o diâmetro. Raio hidráulico. Posso usar essa equação ou dividir isso por isso. Essa equação aqui está lá naquela tabela com várias equações. Mas se vocês dividirem 0,393d ao quadrado por 1,57d, vai dar 0,25. Tanto faz. Substituindo, então, na equação de Manning, vazão, rugosidade, área, raio hidráulico, declividade. Na prova da disciplina de 2021 termina aqui. Isso aqui não tem na prova. Chegou ali, tá certo. Um projeto de irrigação precisa de 1.500 litros por segundo de água, vazão, que deverá ser conduzida por um canal de concreto, com bom acabamento, tem uma rugosidade 0,0125. A declividade do canal deverá ser 0,1%. 0,1 dividido por 100, 0,001. Talude 1 para 0,5, então é 1 vertical para 0,5H, o Z é 0,5. Quer saber o Y, se a base for 60. É aquele exercício bem complexo que calcula área, perímetro, raio hidráulico, só que eu não vou até o fim porque é muito difícil calcular o Y. Vamos lá. Aqui eu não posso pintar de preto, né? Então,
base 0,6, 0,5y. Por quê? Porque eu sei o z. Então, a área ficou isso aqui. Vou fazer um de cada cor, fica mais bonitinho. Base, 2 vezes 1 mais z ao quadrado. Z é 0,5. Isso aqui ficou o perímetro. Eu coloco o perímetro aqui. Coloco a droga. Eu tenho que pintar isso aqui. Coloco a área aqui. E tenho raio hidráulico. Bom. Vazão. Rugosidade. Área. Raio hidráulico. E declividade. Novamente, como tem um cálculo muito difícil, se vocês usassem o Excel até eu poderia cobrar, paramos aqui. Tá? Isso aqui não existe aqui. Eu mesmo só em... Tava muito pequeno para quando eu dava em aula, isso aqui eu botei uns maiores. Um bueiro circular de concreto, rugosidade 0,015, deverá conduzir uma vazão de 2,36 com uma declividade 0,02%. O diâmetro do bueiro de forma que a altura seja 90%. 90 já calculamos. O ângulo é 286,26 graus em radianos. Se dividir 286 por 57,25 vai dar 5 radianos. E a velocidade de escoamento. Diâmetro é daqueles que nós vamos até a equação. Então, está aqui, 286,26, 5 radianos. Área, ângulo em radiano, ângulo em graus, fica em função de D. Perímetro, ângulo em radiano, raio hidráulico. Deu isso aqui. Vamos para a equação de Manning. Vazão, rugosidade, área, raio hidráulico, declividade. Cuidado com as unidades. Novamente, terminamos aqui. Não precisa botar aqueles D em evidência. Doze. Falei que era bastante. Bastante chato. Já vai terminar. Determine a vazão e a velocidade de um canal que tem início em um lago com nível constante, 3 metros acima da soleira de entrada. Então, tem 3 metros de desnível. Adotando seção de mínimo custo. O canal tem seção retangular, declividade 1 para 2.000 metros por metro, é só dividir. Rugosidade 0,013 e largura 7. Área, então. Base vezes altura. Então, base... vamos lá. Tem uma coisa aqui. Quando é retangular, a base é 2 vezes a altura. Aqui só deu a base, que é 7. Se é seção de mínimo custo, a altura vai ser metade da base, 13,5. Então, base vezes altura, 24,5. Perímetro, 7 mais 2 vezes 13,5, 14. Raio hidráulico, divide isso por isso, 1,75.
Vazão. 1 sobre rugosidade, área, raio hidráulico, declividade. 61,19. Velocidade, vazão sobre área. Vazão era isso aqui. Eu vou mudar a cor aqui. Vazão é isso aqui, dividido por área aqui. O bacana desse era que era a seção de mínimo custo. Como não tinha sido dado o valor da altura, se buscava pela seção de mínimo custo. Canal trapezoidal, 1 para 2H, 1 vertical para 2H, Z igual a 2. 300 metros de comprimento e coeficiente de rugosidade 0,014. Determine o Y, sabendo que a vazão é 10 metros cúbicos por segundo e a declividade 0,017. Base é 5. Esse é mais um que não se termina em prova. Sempre que quer calcular altura no trapezoidal e diâmetro no circular, termina-se numa equação. Vamos às cores. Área. Base. 2 vezes y vezes y. Não sei o y, fica em função de y. Perímetro. Base. 2 vezes y, 1 mais z ao quadrado. Z está aqui. Fica em função de y. Então, raio hidráulico, eu divido isso por isso. Vazão é 10. Cadê minha vazão? É 10. Rugosidade. Área. Raio hidráulico. Declividade. Aqui. Então, outro exercício que terminamos aqui. Verifique qual o regime de escoamento de um canal retangular de 4,5 de largura e declividade 0,01 metro por metro, escoando a vazão de 4,5 com rugosidade 0,015. Bom, área, base vezes altura. Perímetro, base vezes 2 vezes altura. A base está aqui. Não foi dada a altura. Certo? Raio hidráulico em função de y, então temos aqui no Manning 4,5 a vazão, rugosidade 0,015, área em função de y, raio hidráulico em função de y e declividade. Morreu aqui. Não tenho como calcular FRUD, porque como eu falei para vocês, não vou cobrar além disso para não sobrecarregar um cálculo que não é necessário para mim. Quem tem que cobrar isso é o professor de cálculo. Determinar a capacidade de evasão da galeria circular com diâmetro 1 metro, mostrar na figura, fundo 0,3%, lâmina 60%, é mais um. Ó. Temos 50, 90, 100 e 50. Dá para fazer de 10 em 10. Já dei os dados, é só trabalhar. E rugosidade 0,12. Esse aqui eu acho que tem grande, não. O que temos aqui? Os ângulos, então, 213 e 3,54 rádio. Façam uma tabela de 10 em 10, gente. Tá dada a dica. Então, isso aqui é 3,54, seno de 203, vezes diâmetro, que é 1, área. Isso aqui é 13,54, vezes D, que é 1, perímetro. Raio hidráulico, 0,28. Ele quer a vazão, né? Barbadinha. Então, a vazão vai ser 1 sobre 0,12. Não, tem que ser outra cor aqui, eu já pintei assim. 1 sobre 0,12. Área. Raio hidráulico.
declividade. Está aqui a resposta. Muito bom esse problema. Se é que vocês entendem o que eu estou falando. Vou fazer uma coisa. Não vou fazer isso aqui. Não vamos ficar calculando ângulos aqui. De nada. Projeto de um canal trapezoidal em alvenaria pedra argamassada, então rugosidade 0013, condições regulares, fixou-se o seguinte: velocidade 1.3, y, altura de água 0,8, 2h para 1v, então o z é 2, declividade 0,001 metro por metro, determinar a largura, a base e a vazão. Oh, droga. Okay. Bom, nesse caso, tornava-se necessário usar a equação de máxima eficiência. Então, 0,47, então, base vezes é base dividido por altura, 2 tangente do ângulo sobre 2. Da onde vem o ângulo? Daqui. Então, deu um θ de 26,56 rádio. A partir desse ângulo, eu faço o cálculo inverso e tenho a base de 0,38. Isso aqui eu uso para tirar a base desse exemplo particular. Então, a área base é 0,47y. Por que 0,47? Porque eu tenho em algum... Onde é que está? Droga, tá coisa menos aqui. Não, tá certo. Tá certo. A altura 0,8, o Z 2 e o Y 0,8. Área, que é o 47 que eu estava me bobeando com vocês. Perímetro, raio hidráulico 1,58 por 13,95. Deu 0,4. Então a vazão vai ser igual a 1 sobre rugosidade, área, raio hidráulico, declividade 0,001. E a vazão de projeto... Ah, a vazão de projeto é isso aqui. Esse número aqui nem pedia, foi calculado extra. Deixa eu ver se são 18 ou 19. Vamos lá, falta 3. Determine a vazão e a velocidade de escoamento no córrego da seção retangular barbada, base 2,5 e altura 1,8. Então, vazão e velocidade direto. Declividade do fundo é 20 cm por quilômetro e N 0,028. E pede para determinar se a seção é de mínimo perímetro. Mínimo perímetro eu faço direto, base 2 vezes altura. Se a base é 2,5, a altura devia ser... Se a base é 2,5, a altura devia ser 1,25. Ou seja, não é de mínimo perímetro. Já respondi de cara. Bom, 1 sobre rugosidade, base vezes altura. Tá fazendo... Com o tempo o cara fica corajoso, nem faz separado, faz de uma hora para outra. Base vezes altura, área, base mais 2 altura, raiz da declividade. Declividade é 20 centímetros por metro. Por que 20 centímetros por quilômetro? Então, 20 centímetros para metro é dividir por 100. Quilômetro multiplica por 1000. Então, essa é a vazão. Ele pede velocidade. A velocidade eu tenho que dividir pela área. Vazão pela área.
Exercício bobo. Um canal de drenagem em terra com vegetação rasteira nos taludes, então rugosidade 0025, talude 1:1, o Z é 1, fundo 35 centímetros por quilômetro. Cuidem as unidades, essas transformações. Foi dimensionado para a vazão 4,5. Adotando a seção de mínimo perímetro, determine a largura da base e a profundidade. Ele quer saber base e Y. Esse é bem complexo. Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Se o projeto deve ser refeito para uma vazão de 6, aumentei e a seção é retangular, qual será a altura da água e a largura de fundo igual ao dobro da anterior? Tem um quase igual, que é o exercício 2. Ele é praticamente igual com outros valores. Vamos lá. Bom, aqui nem precisava fazer o cálculo para saber que o ângulo era 45, porque é 1:1, né? Um de vertical para um horizontal. Então, base é... Da onde sai isso aqui? Gente, eu tenho que resolver essa conta aqui, ó. 2 vezes tangente de θ sobre 2. 45 sobre 2 dá 22,5. 2 vezes tangente de 22,5 dá 0,828. Daí eu boto o y aqui para cima. Daí que surgiu isso aqui. Bom, base, o z é 1 e o y eu não sei. Perímetro, a base está aqui, já calculamos, em função de y. 2y, 1 mais z ao quadrado. O z nós vimos que era 1. Raio hidráulico, 1 dividido por outro, você corta esses y e divide. Equação de Manning. Vazão 4,5, rugosidade 0,25, área aqui, raio hidráulico aqui, declividade termina aqui. Que eu não consigo chegar nesse y calculando à mão, sem programação. E tinha a segunda pergunta. Se ele fosse retangular para uma vazão de 6. Então mudou, né? Ó. Vazão de 6, retangular, 0,013 e a largura do fundo o dobro do anterior. A largura do anterior era 1,54, o dobro é 3,08. Eu não sei o y, né? 3,08, base. 3,08, 2y, raio hidráulico. Minha vazão passou a ser 6, a rugosidade 0,3, área, raio hidráulico, declividade. E termina por aqui. E esse é o último. Só 20. Condutor circular de 90 milímetros de diâmetro, 90 centímetros, 3.600 metros de comprimento, está sentado com uma declividade uniforme de 1 metro para 1.500 metros. E liga 2 reservatórios. Quando os níveis de água nos reservatórios estão baixos, o conduto trabalha parcialmente cheio e verifica-se que para uma lâmina ele tem 900, a lâmina é 600. Tem que dividir 600 por 900 e ver quanto por cento dá isso. 900 por 600. Em regime uniforme, a vazão transportada é 0,322. Desprezando a perda de carga na entrada e na saída, determine o N. Então, esse é um exercício circular que vai ter uma lâmina líquida diferente. Vai ser 900 por 600. Não. 0,66%. É quebrado. 2/3.
Vamos lá. Então. Ah, não. Essa cor. Putz, tinha um chat que eu não vi. A última prova, não sei, Jéssica. Eu não fiz ainda. Então, grau. Resolvendo isso aqui, dá em graus em radianos. Área. Ângulo em radiano, ângulo em graus. Diâmetro. A área deu isso. Perímetro. Ângulo em radiano, diâmetro. Deu isso. Raio hidráulico divide os dois. Para minha vazão D0333, eu quero calcular o N. Temos a área, temos o raio hidráulico e temos a declividade que estava lá no problema. Resolvendo isso aqui, esse é simples de resolver. Rugosidade 0,015. E deu uma confusão aqui. Ai, cansei. É muito exercício. Chego a estar meio tonto. Vamos lá. Todos são iguais. Pouco, Gustavo. Tem estresse. A única coisa que eu posso falar sobre a prova é que ela é fácil. Eu não fiz ainda, mas vai ser bem fácil. Vai cair isso aí. Vocês têm 19 exercícios, 18, que aquele primeiro não conta e o outro não fez. Então vocês têm 17 exercícios. Gente, eu estou dando 17 exercícios que a prova vai ser igual isso. Mais fácil impossível. Sendo que vocês podem levar o material, podem levar a calculadora e podem levar os slides com os exercícios resolvidos. Então, a prova vai ser baseada nesses 17 exercícios. Isso? Isso. Tá. Isso aí. Não, como eu falei no início da aula, não tem como fugir disso. Conduto livre é isso. Eu quero combinar com vocês o seguinte. Sexta não tem aula. Me chamem, vamos marcar. Eu tenho toda segunda tarde, eu tenho segunda noite, tem terça, deixa eu ver se eu tenho banca. Terça eu não tenho banca. Eu tenho todo dia de terça, então tem toda segunda tarde, a segunda noite e a terça o dia inteiro. Combinem entre vocês, querem. Tenho dúvida. Abrimos um Zoom. É muito difícil passar. Tirar dúvida por WhatsApp, né? Escrever de equação é muito complicado, mas tentamos. Mas eu preciso que vocês pratiquem isso aí. Eu quero que tenham notas altas. Ninguém falou nada. Praticar é ruim, né? Vamos falando pelo grupo lá e vocês vão me explicando quando acharem melhor. Tá bem? Estão no Class. Estão no Class sim, Gustavo. Tem todo o material de aula e tem uma pasta slides de aula, com todos os slides. Eu procurei, professor, e não achei. Tá no Drive. Tá no Drive? Isso, tá no Drive, não tá no O Class. professor mandou o link no grupo, se eu não me engano, Quem é que me da pediu pastinha hoje do isso? Drive. E do YouTube também. Aham. Pera aí, eu boto de novo. Alguém me pediu isso hoje de tarde. Era aqui. É que é do Class. Professor, os exercícios que caíram assim na primeira prova, então não vai cair nessa. Não. Mas se vocês já fizeram, pra que eu vou botar de novo? Tem que ser louco. Gente, é no Classroom. Tu vai no Classroom, vai em atividade, pasta da turma.
Que tabela, Adriana? Professor, as tabelas com os dados que a gente vai tirar dela, Qual? aquela, por exemplo, do tamanho de uma curva de 90 graus, por exemplo, essa tabela que a gente precisa. Mas pra que tu vai usar isso? A gente não vai usar isso na prova? Que nem teve na primeira agora? Tu não assistiu a aula, né? Não, estou perguntando que vai que eu preciso, né? Eu não tenho. Aquilo é conduto forçado. Tá, Não se usa mais isso. tá bom. A gente tem que preparar. Ai, que cai alguma coisa. Não. A segunda prova é conduto livre. Assuntos diferentes. São exercícios exatamente iguais. Pá, que bicho chorão esse Gustavo. Meu Deus, vou falar pro teu irmão, cara. Professor, não Oi. tem não tem no Class hidráulica. Pelo menos não está aparecendo para mim. Como assim? A- Tu não... Tá ali o link que eu botei aqui, ó. Ah, tá. É que assim, ó, tu tem que ir lá no Classroom, na disciplina, daí tu vai em atividades, pasta da turma. Mas não aparece a disciplina para mim no Class. Com o teu e-mail da Unijuí? Isso, com o e-mail do Juiz. Que estranho, deixa eu ver aqui. A disciplina é essa aqui, ó. Agora eu botei aqui, Adriano. Essa é a disciplina. Vê se tu consegue acessar. Para mim, diz turma não encontrada. Tenta aí, ó. Tá autorizado para todos com o coisa da Unijuí, com o e-mail. Eu só posso fazer assim, né? Agora apareceu, professor, nesse segundo link. Ah, ainda bem. Tá bem, galera? Travou tudo aqui.